Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui no Pixel Show. Eu sou Patrícia Pena. Vi esse evento crescer junto do Alan e do Simon, onde a gente fazia o Design na Brasa. Fiz durante 20 anos o evento Design na Brasa em São Paulo. E para mim é muita gratidão, muita honra estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de design político, que é uma abordagem que eu venho trabalhando já há mais de 5 anos no Brasil, uma descoberta que fiz nas minhas andanças por Londres, para tentar entender como o design interage com as cidades, e aí percebi que lá eles começaram a falar muito sobre design político, e dentro, principalmente do setor público, fundamental entender de design. Então eu trouxe para o Brasil, criei o site designpolitico.com.br e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui para entender do que se trata. Em primeiro lugar, eu quero dizer que design político não tem nada a ver com marketing político, tá, gente? Porque algumas pessoas às vezes me perguntam, mas então é marketing, né? Bom, design, na verdade, ele bebe da fonte de diversas áreas do conhecimento, mas não é marketing político. É uma abordagem muito mais ampla, em que a gente pode trabalhar dentro do setor público, dentro também das iniciativas privadas, com essa integração, que é fundamental nos dias de hoje, principalmente no Brasil, ter design, e o setor público é o primeiro a precisar de design. A gente tem batalhado muito pela regulamentação da profissão de design, justamente por conta disso, de entendermos a necessidade que temos do design dentro do setor público. E aí a gente tem design político, como colocar em prática a sua ideia de mudar o mundo, porque eu sou uma incentivadora de mudarmos o mundo, mas para mudar o mundo a gente precisa mudar a nós mesmos. E aí, dentro dessa questão de mudarmos, né, a nós mesmos, a gente tem que trabalhar as nossas habilidades, trabalhar as nossas competências e entender esse todo, qual é o nosso papel nesse todo. E aí eu coloco, sem mudar seu estilo de vida. Por quê? Porque você não precisa mudar quem você é, o que você gosta de fazer, para querer que o mundo seja muito melhor, muito mais humanizado. Encontrar uma forma de se conectar com pessoas incríveis como você para realizar projetos de tecnologias sociais. Isso é o sonho de mudar o mundo. Basicamente, o design político ele vai abordar isso. Criar tecnologias sociais. E é nisso que a gente vai falar. Como fazer isso? Bom, eu pontuei 4 circunstâncias fundamentais para o ser humano que quer entrar neste conceito do design político. Tudo que precisa fazer é encontrar parcerias, pessoas certas. Sabe aquelas pessoas que compartilham dos seus pensamentos? Cola nelas. Posicione-se como autoridade. Tudo que você aprendeu na sua vida, todas as habilidades, todo o conhecimento, você precisa colocar isso em movimento. Você precisa mostrar para as pessoas que você sabe o que você está dizendo. Isso cria autoridade. Saber as técnicas criativas de construção de ideias. Essas técnicas eu vou falar mais adiante, porque é fundamental dentro do design você compreender de criatividade. Ter algum entendimento do sistema político. Aí sim, né? A gente está falando de política também. Então, entender o mínimo possível como funciona um sistema político é fundamental. E aí a gente encontra pela frente algumas crenças limitantes que a gente coloca como problemas enfrentados. E eu citei algumas delas, mas existem inúmeras e a gente precisa driblar isso. Algumas delas dizem assim: falta de tempo. Já temos tanto para fazer durante o dia que nem sobra tempo de saber que demandas sociais temos à nossa volta. Então, a gente pensa que falta tempo para olhar para o outro, para olhar para o seu entorno, mas não falta tempo. A gente tem que aprender a produzir tempo. Tem tal coisa, eu preciso me manifestar sobre isso. Eu preciso colocar a minha posição sobre esse assunto. Sem grana, essa outra crença limitante. Não tem R$1 para investir em nada. O que ganho mal dá para sobreviver. Quando a gente encontra pessoas certas, a gente faz parcerias certas, a gente consegue, sim, realizar uma série de coisas. Eu fui secretária de Cultura do Estado de São Paulo.
adjunta, e eu realizei inúmeros eventos sem nenhum real, porque eu encontrei pessoas certas que queriam que as coisas acontecessem, e é nessas pessoas que a gente tem que colar. Não gosto de política, essa é uma outra questão muito importante para quem quer entender do design político. Essa máxima se tornou chique alguns anos atrás e levou o nosso país ao colapso. Temos tentado agora reconstruir, mas o que devemos é saber o nosso papel no todo. Desculpem, meu WhatsApp vai pipocar de vez em quando porque ele está ligado. Se eu agora procurar a janelinha para desligar ele, talvez eu saia dessa tela aqui, tá, gente? Me perdoem. Essa máxima ficou muito chique, sabe? As pessoas falavam assim, eu não gosto de política. Isso realmente é lamentável, porque a política é quem define a nossa vida, o preço das coisas, as leis, a gente precisa estar atento nisso. Não encontro parceiros. Quando falo das minhas ideias, ninguém dá bola e não consigo avançar. Não se limite a essa questão. Continue falando. Keep walking. Continua falando, porque uma hora vão te escutar, tá bom? Vou falar um pouquinho mais quem eu sou. Muito prazer a todos vocês. Eu sou assim como você, tá? Que teve essa disposição de chegar até aqui, mesmo cansado, uma hora dessa, né? Mas que está pensando também em demandas sociais e como resolver elas. Eu fui secretária de Cultura do Estado de São Paulo, adjunta, em 2018. Também tenho essa andança, né, pelo meio ambiente, porque sou do Partido Verde, eu sou vice-presidente municipal aqui na capital de São Paulo. Cheguei nisso tudo. Eu tinha percebido que eu já tinha ganho uma certa autoridade nessas discussões políticas e também nas questões do design, porque eu encabecei o PL do design no Brasil, a gente conseguiu tramitar pela Câmara Federal, e depois pelo Senado, e depois chegou às mãos da presidente e ela acabou vetando, mas enfim, a gente conseguiu fazer tramitar e chamar essa discussão no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu WhatsApp aqui, pronto, já tirei. Então, eu ganhei uma certa autoridade em termos políticos, em termos de design. E então, eu fiz essa junção do design político com essa abordagem, que é uma abordagem que ainda precisa ser bem ampliada, que ainda precisa ser mais trabalhada, e para isso eu preciso de muitas pessoas pensando junto comigo. Por isso que eu estou aqui hoje no Pixel Show, convidando vocês a conhecer mais profundamente esse assunto e trazendo as suas ideias, alimentando esse sistema, essa fonte de inspiração para a gente poder construir uma sociedade muito melhor. Eu descobri que na Inglaterra, essa discussão do design é bem avançada dentro do setor público. Eles já estão falando de design dentro do setor público há muito tempo. E essa abordagem do design político surgiu lá, e foi de lá que eu trouxe. O governo inglês, eles têm mais de 250 designers para decidir as estratégias do país. Tudo passa por uma comissão de design dentro do governo. Lá, eles conseguiram economizar mais de 210 milhões de libras somente otimizando o site do governo. Então, o cidadão consegue resolver toda a sua demanda online. E o design ajudou inúmeras tecnologias sociais por lá, e tem uns projetos de abrigo para idosos fantásticos. Vale muito a pena depois investigar e conhecer. Então, para entender o design político, precisa entender um pouco de design e entender um pouco de política. Eu sempre falo que é ensinar design para o setor público e ensinar o setor público
o que é design, o que são esse pensamento que nós temos sobre, né, o processo todo de design. Então, encontrar parcerias, muitas vezes o que você precisa mesmo é realmente de parceiros. Usar marketing digital também é estratégico para vender conhecimentos, já começar a criar recursos para executar seus projetos. Ter parceiros ajuda a se organizar e saber planejar, otimizando, economizando tempo e dinheiro, ajuda a descobrir ferramentas certas para otimizar os processos, que nessas parcerias, nessas conversas, esses diálogos, é onde você vai conhecendo mais e entendendo mais os processos e sabendo o que você precisa ainda descobrir. Posicione-se como autoridade, aquilo que eu falei, todos esses anos construindo este curso, e muitos ainda que virão, foi me nutrindo desse conhecimento que eu estou agora compartilhando. E no Brasil eu sou pioneira nesse assunto, tanto que eu criei o site designpolitico.com.br, e estou sempre atualizando ele, para a gente poder sempre estar dialogando. Saber as técnicas criativas, conhecer design thinking, que é fundamental para a criação de ideias, né, porque vai te ensinar a observar, a refletir e a agir. Conhecer de processo ágil é muito importante, gente. Esses processos que a gente... antigamente, a forma de fazer projeto era um pouco diferenciada, né? Era uma coisa mais dura. E hoje o processo ágil, ele é muito bom. Então, assim, tem uma ferramenta maravilhosa que é o Scrum, que na verdade não é uma ferramenta, né? Um método de você fazer o desenvolvimento de projetos. É fundamental entender de Scrum. Inclusive, grandes bancos contratam hoje pessoas que têm certificado Scrum. Tá? É fundamental para as equipes colocar a mão na massa. Conhecer aplicativos e ferramentas que otimizam seu tempo na execução das tarefas também é fundamental. E aí ter algum entendimento, opa, pulou aqui, deixa eu ver aqui, ter algum entendimento do sistema político, eu estou online, gente, ter algum entendimento do sistema político é fundamental. Por quê? Porque você precisa, um amigo nosso está tossindo aqui, não reparem, tá? Você precisa, você não precisa ser nenhum cientista político, né? Nenhum filósofo, mas entender o elo entre eles, saber como que o sistema funciona, é imprescindível. Então, vamos lá. E aí, eu digo que o design político, ele facilita esse diálogo entre a filosofia política e a ciência política. A filosofia política, ela imagina o mundo como deveria ser. A ciência política mostra o mundo como ele é. Então, detectando demandas sociais, é possível, com criatividade, criar projetos inovadores de tecnologias sociais, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, essa integração de filosofia e ciência é fundamental, é o elo, né? O design, ele faz esse elo para você imaginar o mundo como você quer e entender como ele é de fato. Então, isso é basicamente o conceito que eu coloco aí dentro dessa coisa do design político. E aí eu coloco também uma triangulação do design. O que é essa triangulação do design? Você tem aí esse triângulo entre ciência, arte e artesanato. A ciência, ela é analítica, né? É dados, é concreto. A arte é aquela contemplação, é a visão, é o belo. O artesanato traz aquela experiência, ou seja, a mão na massa. Se você tiver ciência e arte, você tem um gerenciamento desconectado, porque você não tem o outro lado desse tripé, que seria o artesanato, que é colocar a mão na massa. Então, você tem uma desconexão. Se você tem a arte e o artesanato, você tem um gerenciamento desorganizado, porque te faltou a ciência, te faltou a parte analítica. Se você tem a ciência e o artesanato, você tem um gerenciamento desanimado, porque faltou o belo, faltou a visão da parte artística. Se for somente arte, você tem uma situação narcisista. Se for só artesanato, você fica entediado. E se for só ciência, desanimado. Então, por isso que eu coloco essa triangulação para compreender como é fundamental o design. E aí o sistema político, de uma forma bem resumida, para poder entendermos como funciona qualquer sistema.
O sistema funciona de 5 partes, e a gente tem o input, que seria a entrada de dados, ou seja, demandas da sociedade, todas as dores da sociedade. Precisa fazer muitas técnicas criativas de pesquisa de campo, de estudo mesmo, observação, junto com comunidades, para compreender quais são as dores, quais são as necessidades dessa sociedade ou dessa comunidade. Gatekeeper. Gatekeeper são os filtros. Então, tem igrejas, partidos políticos, ONGs, instituições em geral. Elas fazem essas filtragens. Grande problema, gente, é que muitas das vezes essa filtragem não sabe qualificar de verdade as demandas sociais. E ali tem grande situação para os designers trabalharem. Tem muita coisa que precisa ser trabalhada e os designers podem ajudar muito nisso. Caixa preta. Caixa preta são os 3 poderes. É onde a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. É onde acontece o processamento desses dados. Output são a saída dos dados, que são as leis, que às vezes a gente sai em forma de projeto de lei, certo? E feedback, que é o retorno para o sistema. Porque, assim, às vezes, uma lei, ela quando é elaborada e depois quando ela é sancionada, ela perturba, de repente, uma outra situação. Então, por isso tem que ter sempre um feedback, uma averiguação, para poder entender o que está acontecendo, para saber se aquilo foi bom ou se não foi bom para a sociedade. Então, é sempre esse retorno ao sistema. E aí, quais são as ferramentas necessárias para que o design político funcione e que possa atuar em cada fase desse sistema de uma forma melhor e qualificada? Design Thinking é uma grande ferramenta que todos nós que somos designers conhecemos bem. E só para reforçar aqui esse pensamento do design, que é observar, pesquisas de campo são feitas para entender o comportamento do seu público-alvo, criar empatia com ele, descobrir e ter insights. Criar empatia é você se colocar no lugar do outro para entender essas dores, fazer essas descobertas e começa a ter insights. A nossa cabeça começa a ter ideias. Refletir. Precisamos refletir em grupo, criar colaboração entre as ideias e juntar pensamentos convergentes, criando padrões que possam ser agrupados para construir uma história. Então, refletir é você juntar com todo mundo, ver todos esses pensamentos e saber ali como você vai selecionar padrões para poder ir agrupando e construir essa narrativa. Agir, criar protótipos e testar. O storyboard é uma técnica muito usada para realizar essa atividade. A gente sabe que é fundamental, depois de ter a ideia, de juntar pessoas, a gente colocar a mão na massa. E aí, nesse agir, é que a gente vai testando, aí erra, vai melhorando aqui, melhorando ali. Então, é assim que as coisas vão funcionando. Você vai para uma comunidade, você observa ela, você se coloca no lugar dela, entende as dores, aí você se junta com elas, com a própria comunidade, porque tecnologia social é você trabalhar, é um trabalho de coprodução, é a própria comunidade trabalhando junto, tendo as ideias junto, vocês vão refletindo sobre tudo isso, agrupando os pensamentos e colocando a mão na massa, fazendo testes e mais testes até chegar num produto ou serviço ideal, né, que vai ajudar e vai melhorar a vida das pessoas. Outra ferramenta fundamental que no design político é usado é o Canvas. Então, o Canvas, ele vai conseguir fazer com que você separe exatamente destinos, né, para quem você está fazendo, o que é isso que você está fazendo, como você vai fazer, quanto isso vai custar e qual vai ser o lucro. Porque a gente, quando fala de social, muitas pessoas acham que é uma coisa dadivosa, uma coisa somente se doando e caridades. Não é isso.
é empreendedorismo social. É você ganhar dinheiro fazendo um monte de gente também ganhar dinheiro. Então, essa possibilidade de você criar um produto ou um serviço que ajude as pessoas a mudar a vida delas é fantástico. Isso chama-se empreendedorismo social e o design político, ele ajuda demais nisso também. Então, o Canvas serve para, após construir a ideia do seu negócio, você conseguir explicar em apenas uma tela para quem, o que é, como é, quais são os custos, quais são as receitas. E eu vou deixar aqui uma dica que é para você baixar um aplicativo chamado Canvas Model. E dá para trabalhar em equipes essas ideias que você for tendo, tá bom? E aí tem essa outra ferramenta, não é ferramenta, né? Uma abordagem que é o Scrum. O Scrum é você aprender a destrinchar um projeto todinho em pequenas partes. E aí tem reuniões da equipe, tem reuniões com os sprints. Então, assim, é fundamental entender de Scrum para colocar em ação de forma inteligente e ágil, com entregas incrementais de valor. Você precisa aprender Scrum, porque, assim, incrementais é porque o mínimo necessário que você pode entregar, mas que aquilo vai funcionar de um produto, mas que você sabe que depois vão tendo novas versões. Então, o Scrum ele vai entregando aos poucos, né? Que a gente chama de Product Backlog, que seria todo o produto, e aí você vai entregando em etapas. Papéis no Scrum são o PO, o Scrum Master, o Team, chama Team Dev também. Os sprints são os tempos definidos para uma parte do produto e depois dividido em tarefas. E essas são as etapas: visão do produto, Product Backlog, Grooming, Sprint Backlog, sprint de 2 a 4 semanas com uma reunião diária, produto ou funcionalidade concluída. Gente, não vou aprofundar aqui no Scrum, porque no meu site, designpolitico.com.br, tem lá uma apostila que fala tudo do Scrum, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês entrarem depois, designpolitico.com.br, e aí vocês vão poder acessar. Tá gratuito o meu curso completo do design político, tá super gratuito, porque na quarentena eu parei de vender, deixei aberto para todo mundo poder participar. E essa é a minha proposta do design político, que seria essa união de tantas áreas do conhecimento, aliadas com as ferramentas corretas para desenvolver projetos de inovação social, que é o que eu chamo de design político, que tenho certeza, que entendendo disso a gente consegue melhorar muito o mundo. E principalmente aqui em São Paulo, a gente conseguir deixar São Paulo muito mais humanizada. Então política, Scrum, Canvas, Design Thinking, e aí a gente coloca também marketing digital, porque hoje, com o advento da internet, as redes sociais e essa pandemia, é fundamental entender de marketing digital para poder divulgar suas ideias e poder difundir seus conhecimentos. Minha super gratidão. Esse é meu site, patriciapena.com.br. Eu sou candidata a vereadora na cidade de São Paulo, com esse número que está aí, então quero aproveitar e pedir o voto também de vocês para colocarmos uma design na Câmara Municipal de São Paulo e a gente poder trabalhar muita criatividade pela Câmara Municipal. Pretendo fazer algo totalmente inovador na cidade de São Paulo, pretendo criar editais de gabinete, que são uma forma diferenciada de distribuir dinheiro de emendas de forma totalmente online, com votação. Não existe isso em lugar nenhum. Eu vou criar isso. Vai ser votação online comigo, não vai ter mais distribuição de dinheiro para o Clube dos Amigos, e a gente vai fazer algo muito criativo pela cidade de São Paulo. Fica aí minha gratidão. E essa indicação, se vocês não tiverem candidata, para votar em mim, 43888. Um beijo para todos.